Olá, sejam bem-vindos. Nós do Medicina 2 falaremos hoje sobre injúria renal aguda. E de que forma se apresenta um quadro de injúria renal aguda? Basicamente, como o próprio nome já diz, com declínio rápido da taxa de filtração glomerular, ou seja, uma perda rápida da função renal. E essa perda rápida da função renal estará evidenciada tanto por um aumento da creatinina sérica, quanto por uma redução do volume urinário. E que consequência isso vai trazer? Basicamente, tudo que o rim deveria estar fazendo não vai estar ocorrendo. Ou seja, vamos ter um acúmulo de substâncias que não estarão sendo excretadas. Com isso, as substâncias, por exemplo, podem ser tóxicas, tanto endógenas quanto exógenas. Além disso, o rim não vai estar conseguindo fazer a regulação de eletrólitos, a regulação ácido básico, e não vai estar conseguindo fazer o manejo volêmico do organismo. E como vimos, os principais indicadores de injúria renal aguda será tanto um aumento da creatinina como a queda do volume urinário. E essa é a fórmula que nós temos para calcular o clearance da creatinina. Ela não é a única, porém é a mais fácil e parece ser a de maior utilização. O cálculo do clearance se dará pelo peso do paciente multiplicado por 140 menos a idade, esse resultado dividido por 72 vezes a creatinina plasmática. Esse resultado final, quando nós falarmos em paciente do sexo feminino, deverá ser multiplicado por 0,85 e os valores padrões de normalidade estão entre 80 e 150 ml por minuto. E esta ao lado é a molécula de creatinina, o qual terá seu metabolismo mais bem elucidado na videoaula de metabolismo de aminoácidos na playlist de bioquímica, e a condição do organismo pode afetar naturalmente já sua concentração. Por exemplo, indivíduos com grande massa magra, indivíduos jovens e afrodescendentes, costumam naturalmente já apresentar valores maiores de creatinina, enquanto, por outro lado, idosos, amputados, desnutridos e vegetarianos naturalmente já apresentam valores menores de creatinina, o que pode reverberar no clearance da creatinina, tendo em vista que o denominador daquela fórmula é a própria creatinina plasmática. E essa é a forma que nós temos de estadiar uma injúria renal aguda, levando em conta tanto um aumento da creatinina plasmática quanto uma redução do débito urinário. Então, no estágio 1, nós vemos que a creatinina está acima de 0,3 mg decilitro ou acima de 1,5 a 1,9 do valor basal. Enquanto passando para o estágio 2, esse fator multiplicativo passa a ser de 2 a 2,9 e no estágio 3 acima de 3 ou 4 mg ou diálise. E o débito urinário nós temos no estágio 1 menor que 0,5 ml kH por mais de 6 horas. No estágio 2 esse tempo já passa para mais de 12 horas. E no estágio 3 nós temos uma redução para menos de 0,3 ml por kH por mais de 24 horas ou então uma anúria por mais de 12 horas. E com relação à fisiopatologia, anatomicamente podemos classificar a IRA como sendo pré-renal, ou seja, quando algum distúrbio sistêmico acaba reverberando na função renal e causando a IRA, ou então a IRA pode ser intrinsecamente renal, ou seja, uma lesão realmente do parênquima renal, ou mesmo uma IRA pós-renal que está relacionada, como nós veremos, com as vias urinárias. Nós destrincharemos agora cada um desses três tipos e suas características nos exames laboratoriais para saber como diferenciá-los. E o que acontece na ira pré-renal? Basicamente, qualquer quadro de hipovolemia, seja uma hipovolemia real, aquela com de fato perda de líquido, ou uma hipovolemia relativa, aquela que nós temos saída do líquido do intravascular para o terceiro espaço, por exemplo, em quadro de insuficiência cardíaca congestiva ou de cirrose, seja qual for, essa hipovolemia vai gerar uma queda de pressão arterial, que ativará vários receptores arteriais cardíacos, que ativarão, por sua vez, mecanismos compensatórios dessa queda de pressão arterial. Esses mecanismos são principalmente representados pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, dentre outras coisas, fará reabsorção de água e sólido tubular e fará vasoconstrição arteriolar eferente, aumentando assim o tempo de perfusão renal, sendo um fator compensatório. Além disso, temos a formação de prostaglandinas,
que farão vasodilatação aferente da microcirculação renal, então, da mesma forma, melhorando assim a perfusão desse tecido, além do ADH e do sistema nervoso simpático, que fará, da mesma forma, também vasoconstrição sistêmica e reabsorção de água e sódio tubular. Porém, se a pressão arterial continua caindo, mesmo em vigência desses mecanismos compensatórios, a ira se instala. E a ira pré-renal, ela é a principal causa de injúria renal aguda, sendo uma causa reversível com tratamento. Porém, pode complicar, como nós veremos, para uma ira renal, caso não seja bem manejada. É importante frisar que os AINES e os IECAs devem ser retirados da prescrição de um paciente que se apresenta com uma injúria renal aguda pré-renal, exatamente porque os AINES impedem a formação de prostaglandinas, que é um mecanismo compensatório fazendo vasodilatação aferente, enquanto os IECAs eles inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que também faria vasodilatação eferente e ainda reabsorveria água para o intravascular, sendo um mecanismo também importante compensatório para a ira pré-renal. E aqui, brevemente, temos algumas causas de ira pré-renal. Como nós vemos, hemorragias podem resultar em uma hipovolemia, perdas gastrointestinais, vômitos, diarreias excessivas, queimaduras, hipertermia, hipoalbuminemia, que vai gerar exatamente uma perda de líquido do intravascular para o terceiro espaço, sendo uma hipovolemia relativa devido à diminuição da pressão osmótica dentro dos vasos, uma desidratação severa, sepse e anafilaxia. Basicamente, qualquer caso de hipovolemia vai poder gerar um quadro de ira pré-renal. E essas são as características principais dos exames de bioquímica urinária e sérica de um paciente com injúria renal aguda pré-renal, e a justificativa de basicamente todos os itens é que um paciente com injúria renal aguda pré-renal ele vai se apresentar com uma hipoperfusão do rim, e devido a essa hipoperfusão, o rim vai estar fazendo uma grande reabsorção de água, sódio e também de ureia devido ao gradiente de concentração gerado pela reabsorção de água e sódio. Então nós vemos que a urina vai estar extremamente osmolar, acima de 500, exatamente devido à intensa reabsorção de água, e com isso todos os solutos vão ser deixados ali com uma grande menor quantia de solvente, digamos assim. Então a urina tende a estar bem mais concentrada. Com relação ao sódio, o sódio vai estar diminuído, menor que 20, exatamente pela reabsorção de sódio junto com a água. A relação ureia-creatinina plasmática vai estar acima de 40, porque a ureia estará sendo também intensamente reabsorvida devido ao gradiente de concentração gerado na urina. Então, a ureia sobre a creatina plasmática vai estar um valor acima de 40. A densidade urinária vai estar acima de 1020. A fração de excreção de ureia estará abaixo de 35%, ou seja, a ureia estará sendo mais reabsorvida e a fração de excreção vai estar menor. A fração de excreção de sódio, exatamente também, estará diminuída abaixo de 1%. Em alguns casos, essa fração de excreção de sódio pode estar mascarada. Por exemplo, pacientes que vão fazer uso de diurético, ou então pacientes com calose metabólica e insuficiência suprarrenal. Então, a fração de excreção de sódio acaba sendo um exame que acaba não sendo tão fidedigno. Acaba se preferindo por esse motivo a escolha da fração de excreção de ureia, que acaba não tendo esse mascaramento devido a diurético, calose metabólica, por exemplo. E quanto aos sedimentos, a ira pré-renal tende a apresentar sedimentos benignos, sem eritrócitos, cilindros granulosos ou células inflamatórias. Pode apresentar cilindros hialinos, que são aqueles cilindros formados basicamente por ter uma urina mais concentrada, mas não deixa de ser benigno. Eu trouxe uma questão sobre os exames laboratoriais de ira pré-renal e devemos afirmar a correta. A. Oligura obrigatória? E a resposta é não. Também temos parâmetros de creatinina para avaliação diagnóstica, então não necessariamente. B. Fração de excreção de sódio abaixo de 0,01? Não, porque
como nós vimos no slide anterior, é abaixo de 1%. E ainda assim, não é correto a gente afirmar isso, porque não necessariamente, ou seja, a fração de extração de sódio pode ser mascarada por uso de diuréticos, insuficiência suprarrenal, alcalose metabólica. Se diagnóstico é feito por USG, não. O diagnóstico é feito com base nos exames laboratoriais, no exame clínico. O USG fica mais reservado, como nós veremos, para a ira pós-renal. D. Necrose tubular aguda apresentará fração de excreção de sódio abaixo de 1% e ou fração de excreção de ureia abaixo de 35%. Primeiramente, essa alternativa é mais errada. A necrose tubular aguda, ela já é um problema tubular, ou seja, um problema intrínseco do rim. Então ela não está relacionada com um diagnóstico de ira pré-renal. Além disso, a necrose tubular aguda tende a apresentar fração de excreção de sódio e ureia ao contrário da ira pré-renal, como nós veremos no próximo tópico. E nós temos aqui na questão falando os mesmos dados da ira pré-renal, fração de excreção de sódio menor que 1 e de ureia menor que 35. Então também não é a D. Nós ficamos com a resposta da letra E. Diuréticos podem aumentar a fração de excreção de sódio e por isso utilizar a fração de excreção de ureia sendo menor que 35 para o diagnóstico acaba sendo a opção correta. Passando para a ira renal, agora ao invés de termos um distúrbio sistêmico ocasionando uma injúria renal aguda, nós temos uma lesão do próprio parênquima renal. É a principal causa de ira na UTI. Por quê? Eu consigo pensar em dois motivos principais. Porque um paciente na UTI ele tende a receber uma infinidade de medicamentos, e muitos deles podem ser nefrotóxicos, como os AINES e os antibióticos. Além de que um paciente na UTI, a própria assistência de saúde que ele recebe tende a regular mais o manejo volêmico do mesmo. Então, acaba sendo não tão suscetível para a ira pré-renal como é para uma ira renal. Possíveis causas de ira renal são doenças de grandes vasos, com obstrução de artérias ou veias intrarrenais. O problema pode estar na microcirculação renal. Podem ter glomerulonefrite, nefrítica, nefrótica, ou doenças tubulointersticiais, que são as principais responsáveis por esses quadros e são a que nós destrincharemos as duas mais importantes nos próximos slides. E dentre as causas tubulointersticiais, nós temos causas isquêmicas ou causas nefrotóxicas. Nas causas isquêmicas, que podem ser até mesmo uma evolução de uma ira pré-renal mal manejada, nós temos um rim hipoperfundido, no qual as células epiteliais do mesmo acabam morrendo, se descamando e acabam obstruindo os túbulos, como nós vemos nessa imagem do lado, alguns túbulos íntegros na porção superior esquerda e túbulos obstruídos na porção inferior direita principalmente. Além disso, nós temos as causas nefrotóxicas por mioglobina, como na rabdomiólise, por leptospirose, acidente ofídico, lício tumoral, ou seja, toxinas endógenas ou exógenas que acabam lesando e ocasionando em morte de células epiteliais, causando necrose tubular aguda. E nessa função, diferentemente da ira pré-renal, vai ser uma lesão intrinsecamente do tecido renal. Outra importante causa túbulo-intersticial é a nefrite intersticial aguda, que se caracteriza pela presença de infiltrado inflamatório tubular, gerado ou por medicamentos, por exemplo, rifampicina, allopurinol, AINES, dentre uma outra lista de medicamentos nefrotóxicos, ou associado a doença autoimune, por exemplo, artrite reumatoide, ou infecciosa, uma pielonefrite. E quando nós falarmos de nefrite intersticial aguda medicamentosa, nós podemos também ouvir falar com o nome de nefrite intersticial aguda alérgica, que vai se apresentar também com febre, rash, eosinofilia e eosinofilúria, que é muito específico para nefrite intersticial aguda nesse contexto. Ou seja, a gente vê a eosinofilia e eosinofilúria em um quadro de ira, levanta muita suspeita para uma nefrite intersticial aguda. É uma das características laboratoriais, como nós veremos
mais importantes. Mas temos que tomar cuidado, porque o ateroembolismo renal também pode apresentar esse quadro de eosinofilúria. Também pode se apresentar com piúria e aumento discreto dos rins no ultrassom devido ao próprio infiltrado inflamatório no parênquima renal. E esse infiltrado inflamatório também pode gerar dor lombar. Então, é outro sintoma importante que o paciente com nefrite intersticial aguda pode se apresentar. E essas são as características principais da bioquímica urinária sérica de um paciente com injúria renal aguda intrinsecamente renal. E o racional por detrás de cada um desses itens é que a urina de uma ira renal tende a ser uma urina mais diluída por conta de não haver um processo de reabsorção de água e sódio por conta da própria lesão renal. A fração de restrição de sódio, como eu disse, tende a estar aumentada acima de 1%, diferentemente da ira pré-renal. É claro que também há algumas exceções aqui, porque a fração de restrição de sódio não é um exame tão fidedigno assim no contexto de injúria renal aguda, mas tende a estar aumentado porque não vai estar acontecendo a reabsorção de sódio tubular. Com relação à creatinina urinária e creatinina plasmática, a relação entre elas tende a cair para baixo de 20, porque a concentração de creatinina urinária vai baixar, porque nós temos agora mais solvente, mais água sendo excretada. 4. A fração de excreção de ureia tende a subir, porque não vai estar acontecendo a reabsorção intensa como estava acontecendo na ira pré-renal. A ureia plasmática sobre a creatina plasmática tende a cair, porque a ureia plasmática vai cair, porque não vai estar conseguindo ser reabsorvida. E creatinina já não é naturalmente reabsorvida, então para ela não varia nada, mas para a ureia varia. E 6. Cilindros granulosos pigmentados podem aparecer no contexto de injúria renal aguda intrinsecamente renal, diferentemente da pré-renal, como nós vimos, que somente cilindros hialinos poderiam se apresentar. Com relação à injúria renal aguda pós-renal, basicamente o que acontece é uma obstrução de vias urinárias, ou seja, ureter, bexiga, uretra, que essa obstrução vai ser evidenciada no próprio exame de imagem. Então, assim, a ira pós-renal não apresenta exames bioquímicos tão característicos, que o seu diagnóstico basicamente será um exame de imagem, e ela requer uma desobstrução precoce por passagem de catéter ou uma nefrostomia percutânea, porque o que vai acontecer? Uma obstrução dessas vias vai gerar um aumento da pressão anterógrada da urina. Esse aumento de pressão pode ir subindo, pode chegar no rim, e com isso pode gerar alguma lesão intrinsecamente renal. Então, assim, nós vemos que tanto uma ira pré-renal quanto uma ira pós-renal podem evoluir para uma lesão intrinsecamente renal. Então, se não desobstruir rapidamente, essa pressão vai aumentar e pode evoluir com uma doença renal crônica, um distúrbio renal crônico. Para diferenciar os três tipos, bioquímica urinária e sérica, exatamente, nós vimos que a ira pré-renal e a ira renal têm bioquímicas urinárias e séricas bem características, e o mais interessante, uma tende a ser o contrário da outra, enquanto na ira pré-renal a urina tende a estar mais concentrada e os parâmetros tendem a estar mais concentrados. Na ira renal, nós vemos o contrário, a urina tende a ser mais diluída. E lembrar que a fração de excreção de sódio, apesar de tentadora por ser mais fácil de entender o que está acontecendo com ela, ela não é tão fidedigna. Em alguns casos, nós temos ira pré-renal com fração de excreção de sódio acima de 1% e em iras renais com fração de excreção de sódio abaixo de 1%. Análise dos sedimentos. Quando nós vemos alguns sedimentos granulosos, pigmentados, tende a acender um pouco mais a luz para uma ira renal, enquanto na ira pré-renal os sedimentos tendem ou a não existir ou a ser sedimentos hialinos, sedimentos devido à hiperconcentração da urina, não sendo malignos. E a biópsia, ela vai acabar sendo reservada para pacientes com uma provável lesão intrinsecamente renal,
porém sem causa conhecida. Ou seja, aquele paciente descarta um pouco a chance de ter uma ira pré-renal, descarta um pouco a chance de ser uma ira pós-renal pelo exame de imagem, mas também não se sabe qual é a causa dessa lesão intrínseca do rim. Então, a biópsia acaba sendo reservada é, para esse paciente. E quanto ao tratamento, ele vai se ar basicamente na correção de causas reversíveis dessa ira, evitar a progressão da mesma e dar medidas de suporte. Por exemplo, na ira pré-renal, na correção de causas reversíveis, nós devemos restaurar a pressão arterial e o volume intravascular, que estão relacionados na fisiopatologia, interromper diuréticos e infundir líquidos. Basicamente isso. Na ira renal, tratar a causa base, ou seja, se for uma doença de grandes vasos, tratar esse embolismo. Se for uma nefrite alérgica, retirar os medicamentos. Se for uma progressão da ira pré-renal, causando assim sintomas isquêmicos, necrose tubular aguda, o tratamento vai se basear em restaurar o PA, restaurar o volume, ou seja, tratar a causa base. Na pós-renal, nós temos uma desobstrução das vias, idealmente precoce. Além disso, em todos os casos, interromper fármacos que atrapalham a regulação do fluxo renal, entre outras toxinas adicionais. Nós temos uma lista grande de fármacos nefrotóxicos e aqui eu faço questão de trazer em destaque os AINES, que, como eu disse no slide de ira pré-renal, acabam dificultando a formação de prostaglandinas na microcirculação que fariam a vasodilatação aferente, os IECAs que fariam a vasoconstrição eferente e reabsorveriam água para o intravascular, assim também como os antibióticos que tendem a ser nefrotóxicos. Além de ajustar a dose pela creatinina de fármacos com eliminação renal. Ou seja, se o clearance está diminuído, também temos que ajustar a dose, dar uma diminuída na dose para não sobrecarregar o rim. Outros tópicos importantes. Diurético não melhora prognóstico, ou seja, um paciente que tem o débito urinário diminuído num quadro de injúria renal aguda, ele geralmente vai voltar com seus volume urinário normal. Como consequência do tratamento, isso ser forçado, talvez no primeiro momento pode até ser bom para controle de sintomas, mas não vai melhorar o prognóstico. Dopamina não apresenta vantagem, ainda aumenta o risco de arritmias. Diálise também, infelizmente, não melhora o prognóstico, mas ela é indicada especificamente para esses 4 casos. Num caso de hiperpotassemia refratária ao tratamento, acidose metabólica grave sem controle clínico, hipervolemia grave, num caso de, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica e edema pulmonar, e em quadros de síndrome urêmica, encefalopatia, hemorragia e pericardite. Chegando aqui, nós temos os pontos importantes da aula, basicamente conhecer os critérios diagnósticos da ira, saber que se baseiam tanto na creatinina quanto no débito urinário, conhecer os 3 tipos de ira, pré-renal, renal, pós-renal, diferenciar os 3, a diferença deles na bioquímica, diferença deles no sedimento, saber que a ira pós-renal a gente faz um exame de imagem, e saber a base do tratamento e as 4 indicações de diálise. E aqui deixo para vocês um quadro, um desenho que eu achei legal, de um rim com função normal e rim com cada um dos 3 tipos de injúria renal aguda, que eu acho que é legal dar uma olhada para memorizar as características básicas de cada um dos tipos. Nós ficamos por aqui, agradecemos e queríamos dizer que nós preparamos mapas mentais, posts com mapas mentais, tanto desse tópico como de outros, e quem sabe alguns posts também podem conter resumos da aula. Então, até mais.